tudo bom? Bem, o vídeo de hoje é um vídeo um pouco diferente. É um vídeo que eu vou fazer uma lista sobre 10 coisas... Oi? 10... Louca! 10 realidades que as pessoas que nasceram e foram criadas na igreja sabem que são verdade. Eu passei a minha vida toda na igreja. Eu nasci e fui criada na igreja, como diria minha mãe. Não existiu nenhum período da minha vida em que eu não estivesse na igreja. Então, esses 24 anos de vivência nesse ambiente me fizeram perceber algumas coisas e eu acho que será legal comentá-las. Vamos lá? Número 1. Ser conhecido por todo mundo da igreja. Logo, todos acompanham o seu crescimento. Eu já perdi a conta de quantas pessoas chegaram pra mim dizendo: meu Deus, mas Dilma, como ela tá grande, Dilma, eu vi você quando você era pequena. Eu troquei as suas fraldas. Já tá com namoradinho? E por essas pessoas terem te conhecido a vida inteira, elas acabam desenvolvendo uma curiosidade urgente em relação à sua vida. Manu, minha filha, cadê a sua mãe? Mamãe tá estacionando o carro, já ela chega aqui. E o seu pai? Ah, muito trabalho, ele precisou ficar em casa dessa vez. E o namorado? Tá bem, ele tá chegando. A faculdade me conta, Manu, você já terminou? Você faz jornalismo, né? Na verdade é publicidade e eu já me formei faz 2 anos. Você namora naquela rua? Eu acho que... Deixa eu pegar um bloquinho pra anotar seu CPF aqui. E ao mesmo tempo que isso pode ser um pouco incômodo às vezes, você acaba desenvolvendo um carinho muito grande por essas pessoas. Por exemplo, toda vez que eu visito a minha primeira igreja, que no caso é a igreja do meu namorado inclusive, eu me sinto muito bem recebida, eu sinto um carinho muito grande vindo das pessoas que realmente acompanharam o meu crescimento, e isso acaba sendo muito legal, quase sempre. Número 2. Participar de cantatas, musicais, peças e apresentações diversas e vergonhosas. Sério, gente, que pessoa que nasceu e foi criada na igreja não sabe o que é participar de uma cantata de Natal no fim do ano? Ou um musical de Páscoa? Ou uma homenagem pelo Dia das Mães? Eu, pelo menos, sempre fiz questão de participar de tudo. Eu tenho muitas lembranças dessa época. Inclusive, eu costumava ser bem aparecida e tudo que tava lá rolando, eu já queria participar e ser estrela principal. Eu lembro de uma peça em particular que foi tipo um musical de Natal e eu sempre tive muita facilidade pra decorar coisas do tipo músicas e etc. E nessa época eu tinha muita facilidade com falas também. Então eu decorei todas as minhas falas e as falas dos meus colegas. Então durante a apresentação era mais ou menos assim. Onde será que está o Salvador? A estrela guia nos mandou até aqui. João, é a sua parte. Onde será que está o menino Jesus? Ou seja, eu não só me envergonhava, como eu também envergonhava os outros. Mas era muito divertido. Número 3. Ser obrigado a ir aos eventos que os seus pais vão. Cara, eu perdi a conta de quantas coisas eu precisei ir só porque os meus pais iam. E eu achava tudo muito chato. Acampamento, curso, reunião, encontro de não sei das quantas. E isso nos leva ao nosso quarto ponto. Ser amigo dos filhos dos amigos dos nossos pais. Eu fiz muitas amizades desse jeito. Eu lembro que eu tinha minha amiguinha do grupo familiar que os meus pais administravam. Eu tinha minha amiguinha da equipe pastoral, da qual meu pai fazia parte. Eu tinha amiguinha em todo canto. Geralmente era menina, inclusive. O bom disso é que dá pra fazer muitas amizades. E no final das contas, aquelas pessoas estão sofrendo o mesmo que você. Então rola um laço, assim, que é muito forte. Número 5. Saber todas as músicas do louvor. Essa me persegue até hoje, pra falar a verdade, e porque eu tenho muita facilidade pra aprender músicas, não é mesmo? O que no caso leva ao ponto 5.1, que é quando você enjoa de ouvir todas aquelas músicas do louvor que você já escutou infinitas e infinitas vezes. Aquela coisa, no final das contas você acaba conhecendo tudo em relação às músicas. Você acaba sabendo a letra, você acaba conhecendo o arranjo que o pessoal do louvor colocou na música, você acaba conhecendo tudo e aquela música se incorpora à sua vida, o que é sempre bom. Número 6. Saber onde metade da igreja mora, já que seus pais dão carona após todos os cultos. Essa daí eu me identifico assim bastante, porque meus pais sempre foram muito de dar carona. Até hoje, sempre que a gente pode, assim, até mesmo não podendo, a gente leva todo mundo que der. Eu lembro que eu visitava os lugares mais assim, estranhos do Recife, lugares que até hoje eu não sei exatamente onde que eram, porque eu era criança, não lembro direito. Mas era muito legal, porque todo após o culto acabava sendo uma viagem no final das contas. A gente terminava o culto, ia lanchar na cantina e depois ia deixar as pessoas pela cidade e eu gostava desses passeios e tenho boas lembranças disso. Número 7. Ficar se perguntando quando vai ser a sua vez de fazer batismo, profissão de fé, discipulado, coisa de gente grande.
Pelo menos na minha antiga igreja tinha meio que uma tradição assim, de que quando a pessoa fazia 12 anos, ela podia se batizar nas águas. E era aquele batismo por imersão, que parava a igreja, colocava uma piscina em cima do palco, era uma coisa trabalhosa. E aí eu ficava super na expectativa de, mano, quando é que vai ser a minha vez de estar nessa piscininha? Quem vai me batizar? Como é que vai acontecer? Como é que é o antes? Como é que é o depois? Tudo isso provocava um mistério muito divertido na minha cabeça de criança. No final das contas, o meu batismo foi com 11 anos. Faltava acho que um mês pra fazer 12 anos. Meu pai que me batizou e foi um dia muito importante na minha vida, porque eu considero que foi nesse dia que eu realmente me converti. Inclusive em relação à profissão de fé. Um pensamento muito doido passava pela minha cabeça. Porque a profissão de fé é tipo, o pastor no palco perguntando um monte de coisas pra pessoa. Você crê que a Bíblia é a sua única regra de fé e prática? Você crê que Jesus é seu único Senhor e Salvador? E aí, quando eu cheguei na minha nova igreja, eu ficava pensando, Caramba, e se a pessoa disser não? assim, né, pastor, eu curto muito a vibe da Bíblia e tal, mas eu acho que Nietzsche tem umas ideias muito interessantes também. Eu acho, inclusive, que deveríamos incorporar aqui nessa Bíblia. Deixa eu adicionar. Pastor, esse negócio de criacionismo é muito interessante, mas eu não tenho como negar o evolucionismo, né? Darwin estava certo o tempo todo. Então, eu acho assim, que eu concordo com 99% da Bíblia, mas esse 1% não vai rolar não. Número 8. Passar pela fase de eu não sei o que estou fazendo aqui. Essa fase pra mim começou quando eu tinha aproximadamente uns 10 anos. Porque até então, as crianças costumavam ir pra uma salinha extra, uma salinha específica durante os cultos da noite. E a partir dos 10 anos, eu fui meio que obrigada a ficar no culto de gente grande. Eu lembro que eu levava um arsenal de coisas. Eu levava coisa pra desenhar, levava coisa pra pintar. Eu levava um monte de coisa pra fazer, além de prestar atenção no culto. E aí, um belo dia, meu pai chegou pra mim e disse: Minha filha, não tá na hora de você começar a prestar atenção não, né? E aí eu confesso que a minha reação foi mais ou menos algo do tipo. Boring. E aí eu passei mais ou menos um ano e meio, 2 anos nessa fase assim de não sei o que estou fazendo aqui, até fazer o treinamento pra me batizar, porque eu já estava marcada pra me batizar perto de fazer 12 anos. E aí durante esse encontro, eu realmente tive encontro com o Senhor Jesus, e aí eu passei a querer ficar mais nos cultos. Que bom. O que nos leva ao nosso 9º ponto. Começar a entender de fato o que é falado na igreja. Geralmente quando você faz batismo, assim, profissão de fé, você passa por alguns cursos antes e alguns cursos depois. Um discipulado, um treinamento. E é nesses cursos que você acaba aprendendo muitas coisas da vida cristã. Você aprende sobre o evangelho, você aprende sobre mandamentos de Cristo, vida cristã em geral, e aí você começa a entender um pouco mais o que é falado na igreja. E pra finalizar tudo, número 10. Quando você percebe que a igreja não é um lugar de gente perfeita. É sério, eu acho que eu demorei um pouquinho pra realmente assimilar essa ideia. Quando você passa muito tempo na igreja, principalmente se você chega lá criança, você vai alimentando a ideia de que lá as pessoas são perfeitas, de que lá é um mundo paralelo, de que lá as coisas são diferentes. E de fato a igreja deve ser um lugar de pessoas diferentes, porque são pessoas que tiveram um encontro com Cristo. Mas não é um lugar de pessoas perfeitas. De repente você começa a ouvir histórias de escândalos na igreja, você começa a ouvir histórias de pecados assim, que realmente são chocantes. Isso pode ser muito frustrante, isso pode ser muito decepcionante. Eu já ouvi falar de muitas histórias e eu particularmente passei por uma história que foi muito traumatizante assim. Mas é nessa hora que o Senhor Jesus nos chama a uma verdadeira reflexão sobre o porquê estamos na igreja. Por que vamos lá todos os domingos? Por que participamos dos eventos? Por que ajudamos os ministérios? É só pra ser visto? É só pra ter amigos? É só pela comida? Ou será que estamos lá para realmente adorar o Senhor Jesus? E para ser corpo, como Ele manda em sua palavra? É nesse momento conflituoso que você percebe que você também é pecador. E que todos que estão na igreja são pecadores. A única diferença é que são pecadores alcançados pela graça. E isso faz toda a diferença. E é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu fiz com muito carinho. Eu relembrei de muitas coisas legais aqui, então eu espero que vocês tenham se divertido também. Se vocês gostarem, não esqueçam do joinha aqui embaixo e de se inscrever aqui no canal também. Sintam-se à vontade para me seguir nas redes sociais. Eu sou Manuzinha em todas elas e a Manuzinha no Facebook. Que Deus abençoe muito vocês. Um beijo e até a próxima. Tchau!